a assistência à saúde é uma assistência complexa, é uma condição de alto risco, multifatorial, né? Então, quer dizer que tem milhões de fatores que acabam facilitando para que a gente seja levado a cometer falhas, né? Mas a gente precisa entender que a gente vai conviver com os riscos sempre, tá? Infelizmente, o cuidar de pessoas é muito dependente de outras pessoas, né? Por mais que a gente tenha aí máquinas, equipamentos modernos, robôs, são sempre pessoas cuidando de pessoas. E isso por si só é um risco. Então, aprender a gerenciar esses riscos é um ponto crucial para a gente conseguir transformar a qualidade da assistência que a gente está oferecendo. Mas para a gente conseguir enxergar esses riscos, a gente precisa começar entendendo como é que as falhas acontecem. Quando a gente está falando de falhas, existe um modelo que é bem conhecido e que, para quem já teve algum contato com segurança, já deve ter ouvido falar, que é o modelo do queijo suíço. E foi a melhor forma até agora de explicar como é que as falhas acontecem. Tá certo? Quem elaborou esse modelo foi o James Reason, que é um cara que estuda indústrias de alto risco há muitos anos. Ele não foi elaborado exclusivamente para a área da saúde, mas ele se encaixa super bem. Nesse modelo do queijo suíço, eles colocam que cada fatia do queijo suíço é uma barreira de segurança nos nossos processos no dia a dia. Só que todas as barreiras têm fragilidades. E como a gente cortando o queijo suíço, nem sempre a gente conhece as fragilidades que a gente tem. E aí, a gente trabalha com dois tipos de falhas que vão passar por essas barreiras, né? A primeira falha é o que a gente chama de falha ativa. E o que é isso? É a falha que a gente, profissional de saúde, comete. E quais são elas? Existe a falha de compreensão do que deve ser feito. Então, eu estou entendendo diferente do que me explicaram e acabou executando aquela tarefa, aquele processo, de uma forma completamente diferente do que era esperado. Existe a falha do esquecimento, do lapso. Então, como é que funciona? A gente simplesmente começa a fazer aquela tarefa conforme o que é esperado, e a hora que entra no automático, a gente volta a executar aquela tarefa da forma como era feito antes. Ou então, a gente pula algumas etapas daquele processo, porque realmente não está ali focado naquilo que está acontecendo. Um outro ponto que a gente chama de falha ativa é a violação. E o que é isso? Eu conheço o processo, eu sei como aquela tarefa deve ser executada, mas por alguma situação que eu me coloquei, eu decido não cumprir aquela tarefa como o preconizado. Eu intencionalmente descumpro aquela tarefa. Dentro dessas condições de falhas ativas, nós temos pouquíssima condição de interferir nas questões de entrar em modo automático, né? Nesses esquecimentos. A gente vai discutir um pouquinho quando a gente estiver falando de envolvimento de pessoas. Agora, as violações, e aí entendendo que as violações são descumprimento de processos intencionais, mas que não tem intenção nenhuma de matar paciente, nem de machucar ninguém, simplesmente para um benefício daquele profissional em si, essas violações elas precisam ser completamente eliminadas. A gente precisa combater com uma comunicação muito direta que aquele tipo de comportamento é inaceitável na organização de saúde. Um outro ponto que a gente tem, além dessas falhas ativas, são as falhas que a gente chama de latentes ou condições latentes. E o que é isso?
treinamentos que são inefetivos, falhas de programação que a gente desconhece, condições, por exemplo, de equipamentos que, por alguma situação, falham durante a utilização, tá certo? Então, são o quê? São condições que estão ali, mas que a gente não consegue enxergar ali a todo tempo e que, muito provavelmente, nunca vai ter conhecimento de tudo que pode acontecer. São esses dois tipos de falha, esses dois tipos de condição, que quando se unem, né, quando existe uma cascata de falhas que acaba acontecendo, ou uma confluência de fragilidades das barreiras de segurança, é que a gente acaba tendo o dano ao paciente. Agora, a gente precisa entender que falhar é uma condição humana. A questão é que, assim, a gente pode interferir, e eu acho que isso é muito legal, porque isso é a fala do James Reason, que foi o cara que pensou aí nessa análise do porquê os erros acontecem. Ele coloca que a gente pode interferir pouco na condição humana, né? Porque a gente pode ter problema dentro de casa, a gente pode ter, né, preocupações com filhos, com dinheiro, pode ter problemas dentro da organização, pode ter discussões entre a equipe, são milhares de pontos de interferência. Agora, a gente tem um poder muito grande de interferir no ambiente aonde a gente oferece assistência. Então, se a gente precisar escolher, é importante a gente olhar para esse ambiente, a relevância que ele merece, mas sempre partindo da realidade de que as falhas vão acontecer.